Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo o conteúdo para o nono ano, para ser mais específico, a Era Vargas. Bora lá! Como deixei claro para vocês, no vídeo anterior eu decidi dividir esse tema em dois vídeos, para ficar mais claro, mais simples, mais dinâmico o nosso vídeo sobre a matéria do Brasil da Era Vargas. Então aqui nós veremos este segundo tema, ou seja, o Estado Novo, período de 37 a 1945. Só para retomar algum foco da nossa aula, é que eu decidi dividir a história do Brasil, os historiadores dividem para ficar mais claro, mais simples de estudar. A matéria que nós estamos vendo é no Brasil República, período que nós estamos de 1889 até os dias atuais. Para ser mais específico, é a Segunda República e a Terceira República, era Vargas e o Estado Novo que nós estamos vendo. E para fortalecer um pouquinho também, a Era Vargas é devido ao período representado pela liderança de Getúlio Vargas no poder no governo brasileiro, este rapaz que está à direita do monitor. Getúlio Vargas, ele nasceu em 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele é de uma família rica de estancieiros, que são os grandes fazendeiros de gado, os grandes donos de cabeça de gado no Rio Grande do Sul. Ele foi militar e político, e o apelido que ele teve na sua história em vida foi pai dos pobres, pai dos brasileiros ou mãe dos ricos. E também, para só fortalecer um pouquinho, eu decidi dividir a Era Vargas em 5 períodos. 1, década de 20 no Brasil. 2, Revolução de 30, ou de 1930. 3, governo provisório, período de 1930 até 34. 4, governo constitucional, de 34 a 37. E agora, por fim, o último que nós estudaremos é o Estado Novo, período de 1937 até 45. O Estado Novo, ele tem seu início em 1937 com a Constituição, e o término é após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Este período é um período ditatorial governado por Getúlio Vargas, e o próprio período do Estado Novo ele é dividido em economia, política trabalhista, totalitarismo e questões sociais, que eu vou falar com vocês durante esse período. Como que vai se dar a economia no Estado Novo? Bom, aqui terá uma grande mudança econômica no nosso país. Antes de 1937, basicamente a nossa economia era uma economia agroexportadora, ela visava apenas produtos primários, como algodão, café, cacau, dentre outros. Após 1937, a nossa economia se torna agro e industrial, ou seja, nós temos agropecuária, questões ligadas ao campo, e com o Vargas também entra essa questão industrial no nosso país, que vai valorizar muito. Como eu disse, tem a valorização das indústrias nacionais durante o seu período de governo. Teremos a valorização do mercado interno. Aqui a industrialização se torna uma política de Estado. O Estado ele vai interferir fortemente na criação de indústrias e na própria proteção das mesmas. Teremos também o auxílio a cafeicultores e agricultores no seu período. E no ano de 1933 cria o Instituto do Açúcar e do Álcool, que auxiliava na produção canavieira. Aqui eu, em contrapartida, coloquei uma imagem de uma indústria têxtil durante o Estado Novo. Como vocês podem reparar nesta imagem aqui, a utilização de crianças, de adolescentes, elas são frequentes no nosso país. E vocês podem reparar o tamanho da indústria têxtil, que essa indústria estava localizada na cidade de São Paulo. Cria o Ministério do Trabalho e Comércio, o Vargas, e o Estado assume papel econômico com a desvalorização cambial, ou seja, estimular produtos nacionais. Fortalece também as indústrias de base, como calçados, tecidos, alimentos, esses produtos que são, digamos, essenciais no nosso dia a dia. E em mais ou menos 10 anos foram 35 mil indústrias criadas por Getúlio Vargas.
Em 1938 ele cria o Conselho Nacional do Petróleo. Em 41 cria a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Em 42 cria a Companhia do Vale do Rio Doce. Em 43 cria a Fábrica Nacional de Motores. E em 45 ele cria a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, ou do São Francisco. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do início do início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Inclusive ela é a maior da América Latina. Hoje ela está terceirizada, foi vendida, mas na época que construiu foi uma revolução. Inclusive ela foi construída com dinheiro estadunidense, que muitos alegam dizer que a entrada do Brasil na guerra contra a Alemanha nazista foi devido a esta siderúrgica nacional que os americanos, eles, digamos, patrocinaram ao Brasil construir. Como que será a política trabalhista no Estado Novo? No período do Estado Novo tinha medo de revoltas e o Getúlio Vargas ele cria as leis trabalhistas. Obrigava os sindicatos a se submeterem ao Ministério do Trabalho, então todo sindicato era vinculado ao Estado. Apenas os filiados ao governo eram legais e proibiu greves dentro do Brasil. Ele usava de violência para reprimir manifestações, impõe impostos sindicais obrigatórios. No ano de 32 cria a criação da carteira de trabalho, como eu falei para vocês. Em 40 cria o salário mínimo. Em 43 a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que aqui nessa CLT basicamente tem várias leis trabalhistas que devem ser seguidas, como lei de saúde, do trabalho dentro do âmbito de serviço, né, de prestação de serviço. A medicina no trabalho, descanso semanal e férias remuneradas são instituídos dentro do país, e aqui o máximo de 8 horas diárias de trabalho. Além disso, o empregador deveria pagar hora extras, e fica proibido a utilização de menores de 14 anos dentro dos estabelecimentos de trabalho. Como vocês podem reparar, essa carteirinha azul, carteira de trabalho e previdência social, ela foi instituída por Getúlio Vargas no Estado Novo. Como se dará o totalitarismo na era Vargas? O Getúlio Vargas ele foi um centralizador e autoritário, reprimia fortemente opositores com censura, e no ano de 1936 criou o Tribunal de Segurança Nacional, que tem como objetivo investigar e condenar opositores. E o maior exemplo que nós temos foi da Olga Benário, que ela era uma ativista comunista que era de origem judaica, estava trabalhando para a União Soviética dentro do Brasil, porém vai ser pega, inclusive vai ser extraditada para a Alemanha nazista, onde ela morreu em um campo de concentração. No ano de 1937, a Constituição de 37 foi a quarta Constituição do Brasil, o fim do pluripartidarismo, e o governo era por decretos-leis. Inclusive essa Constituição é a Constituição polaca, né? Porque era alusão à Constituição da Polônia, que era muito centralizadora e autoritária. No ano de 1938 teremos a intentona integralista. Os integralistas aqui são um grupo fascista brasileiro e tentam tomar o poder, inclusive são abafados. Aqui vocês podem reparar essa imagem logo assim, do lado direito do monitor, é do Plínio Salgado. Ele foi o líder fascista aqui no Brasil, o principal nome fascista brasileiro. E os integralistas que recebiam o nome, eles tinham uma saudação chamada Anauê. Aqui, essa mesma ação integralista, como eu disse para vocês, eles são ultranacionalistas, eram ultranacionalistas, porém aqui hoje em dia, no ano 2020, tem alguns vestígios de alguns apoiadores do integralismo. O símbolo deles era a sigma, e o auge deste mesmo movimento foram mais de 800 mil integrantes. A saudação é a saudação Anauê, que é mais ou menos em tupi, você é meu irmão. Aqui eu deixei do lado direito uma imagem dos integralistas e uma passeata aqui no Brasil, fazendo a saudação Anauê.
No ano de 1935, continuando com o totalitarismo, o Getúlio Vargas ele cria a Hora do Brasil. Hoje é a Voz do Brasil, que é um programa de rádio para promover atos governamentais. Lembrando que nessa época aqui, o Brasil vivia a era de ouro do rádio, que teve uma expansão gigantesca. Então, o principal meio de comunicação no Brasil durante boa parte da nossa história foi o rádio. Muitas pessoas utilizam e o Getúlio ele cria esse programa que é obrigatório em todas as estações de rádio, onde ele promovia seus feitos governamentais. Em 1939, cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que é um órgão regulamentador e censurava atos contra o governo. Também teremos o alto culto ao nacionalismo, como exemplo de bandeiras, personagens, hinos, etc. Inclusive foi proibido as bandeiras estaduais, apenas a nacional ela era utilizada. Teremos alta propaganda governamental em escolas, ruas, praças, etc. Como vocês podem reparar, aqui temos uma imagem do Getúlio Vargas como sendo, digamos, um orientador, uma boa pessoa, onde que essa multidão de crianças estão vendo Getúlio Vargas atentamente. Então é uma alta propaganda que era distribuída também nas escolas no Brasil. E aqui temos, para vocês repararem, um desfile de operários de 1942, que eles estão com uma faixa escrita: Salve Getúlio Vargas, criador da grande siderurgia, a siderurgia de Volta Redonda. E temos também aqui comemoração do Dia do Trabalho no Rio de Janeiro, em 1942, no estádio do São Januário, que fica hoje é estádio do Vasco da Gama, do clube de futebol. E temos aqui uma imagem muito grande do Getúlio Vargas. Fica claro que o culto à imagem do Vargas será muito presente neste período da Era Vargas. Quais são as questões sociais no Estado Novo, período governado por Getúlio Vargas, ditador? Ele é considerado o pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele auxiliou moradores urbanos com escolas, saúde, saneamento, desenvolveu impostos concursos públicos, que vai ser muito bom para a classe média urbana. Não ajudou os moradores do campo, proibiu inclusive a reunião de trabalhadores rurais e incentiva a marcha para o oeste brasileiro, que incentivou a migração para áreas afastadas do Brasil, como o estado do Mato Grosso, Amazonas, Rondônia. E o fim do Estado Novo se dará como? No ano de 1939, temos o início da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, de início, ele fica neutro. Inclusive, ele era muito neutro por conta que o segundo maior parceiro comercial do nosso país na época era a Alemanha. Os submarinos alemães começam a atacar os navios brasileiros e aí o Brasil declara guerra ao eixo. O único país sul-americano a enviar tropas à Europa e cria a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. E tem o símbolo aqui da FEB. Este símbolo ele era usado pelos soldados brasileiros, mas não era o oficial. O oficial era do Exército Cruzeiro do Sul. Aqui eles utilizavam a cobra fumando, um charuto, por conta que na época as imprensas, as pessoas diziam, caçoavam que o Brasil não entraria na guerra. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar no conflito. E aí, é claro, o Brasil entrou, e aí, como lembrança disso, os soldados militares, os soldados brasileiros, eles utilizavam esta imagem da cobra fumante. Logo abaixo nós temos o brasão da Força Aérea Brasileira, que era utilizado nos aviões que os brasileiros utilizavam na Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, essa Força Expedicionária teve mais de 25 mil soldados e a Força Aérea, como eu disse. O brasão, como eu relatei, era a cobra fumando, e inúmeras vitórias, como temos o exemplo de Monte Castelo e Montese. No ano de 1945 tem o fim da Segunda Guerra Mundial e vitória dos aliados. A derrota dos regimes totalitários e uma onda de liberdade ganha o mundo. O povo pede pela volta da democracia, inclusive o Brasil era uma ditadura nessa época.
Aqui eu coloquei algumas imagens dos soldados brasileiros na Europa. Como temos aqui alguns brasileiros armados. Logo ao lado temos um avião com o símbolo da Centapu, da Força Aérea Brasileira, aqui formado pelos principais pilotos, como vocês podem reparar. E temos aqui os soldados brasileiros capturando um general nazista, aqui o louco da cobra fumando, e esse aqui é um dos generais nazistas que foram capturados pela FEB. Inclusive a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, teve 500 brasileiros mortos como resultado da guerra, capturou 20 mil soldados do eixo, capturou 2 generais, inclusive um deles está na foto, e os aviões tiveram mais de 400 missões, inúmeras vitórias e condecorações para nossos pracinhas, que eram carinhosamente chamados assim. E aí no ano de 1945, com o fim das ditaduras na Europa, o Brasil lutando contra uma ditadura, não fazia sentido ser uma ditadura, e aí surgem partidos políticos. Teremos a União Democrática Nacional, UDN, que é antivarguistas, e liberais liderados por Carlos Lacerda, primeiro nome a sempre estar contra Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda, que inclusive ele tinha um jornal que era totalmente de direita e fazia inúmeras críticas ao Getúlio Vargas. Teremos o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que era varguista e nacionalista. Teremos o Partido Social Democrático, PSD, que surgiu, que era varguista. Teremos a União Nacional dos Estudantes, inclusive que ela existe até hoje, a UNE, que eles são apartidários compostos por alunos do ensino superior e foi fundada no ano de 1938. A imprensa ela burlava a censura e criticava o governo fortemente. E aí no ano de 1945, Getúlio Vargas, pressionado para renunciar-se, decretou ato adicional à Constituição e as eleições seriam em 90 dias. No ano de 1945 também, as pessoas que souberam que Getúlio ia sair do governo, eles fazem um movimento chamado queremismo, que é um movimento intelectual e social. Queriam basicamente Getúlio Vargas no poder, que continuasse no mesmo poder que Getúlio estava. Porém, no ano de 1945, o governo militar, houve um golpe militar. Os militares depõem Getúlio Vargas e José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da época, assume o poder. E aqui eu coloquei a imagem para vocês de um comício queremista de 1945 no Rio de Janeiro. Basicamente, inúmeras pessoas, como vocês podem reparar, não são poucas, são inúmeras, com vários cartazes. Umas dizendo, queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria, queremos Getúlio. Aqui, como vocês podem reparar, então, alguns soldados, algumas pessoas bem vestidas, com ternos. Então, temos aqui a alta, baixa classe, várias pessoas dentro deste movimento queremista. E aí, em dezembro de 1945, houve novas eleições presidenciais, eleições diretas, e vitória de Eurico Gaspar Dutra, que eram então aliados de Getúlio Vargas. Depois, futuramente, o Eurico vai romper com Getúlio Vargas e se torna um dos inimigos do Getúlio. Terá a nova Constituição aprovada, a quinta do Brasil. Teremos também aqui o fim do Estado Novo e o início da República Populista. Aqui eu coloquei a imagem do Eurico Gaspar Dutra, que é um dos militares que no início foi a favor de Getúlio, mas depois que entrou no governo, na presidência do Brasil, ele rompeu fortemente com o mesmo. Teremos o populismo, que ganha força na América Latina de 1930 até 1960, e algumas características do populismo é voltado às massas, classes trabalhadoras específico. Essa política, toda a política dentro do populismo, ela é feita para as classes menos favorecidas. Teremos um apelo popular que a população pede por um líder, um salvador da pátria. Teremos também o Estado, que é controlador de lutas sociais, ou seja, o Estado ele controla essa questão da luta de classes. Teremos também o nacionalismo exacerbado e os exemplos que nós tivemos do período do populismo de 30 a 60 é o México com o cardenismo, a Argentina o peronismo e o Brasil o varguismo.
E assim eu fecho o período do Estado Novo, a Era Vargas, período de 1930 a 45. Esse segundo vídeo nós acabamos de ver o conteúdo sobre o Estado Novo, um pouquinho sobre a política, economia, totalitarismo do Getúlio Vargas, ditador, e a sua renúncia. Ok? Qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula. Tchau!